E aí, tudo bem? Vamos resolver o Sudoku New York Times do dia 12 de julho de 2026 e vamos começar agora, e é um nível difícil. Analisando o número 1, já podemos ver que o número 1 ele não pode ficar nessas casas, então aqui ele só pode ficar nessas duas. Olhando aqui para baixo, o número 1 vai poder ficar em uma dessas duas. Aqui também está limitado o número 1 para uma dessas duas casas, que olham aqui para baixo e faz com que o 1 fique em uma dessas duas casas. Beleza? Só tem isso para o número 1. Então, o número 2. Número 2, olha só, ele também vai fazer um parzinho com 1, né? Ele só pode ficar nessas duas casas. Então, aqui tem um par de 1 e 2. Aqui ele pode ser em várias casas ainda. Aqui também o 2 ele é limitado a essas duas casas. Que olhando para cá agora, o 2 fica limitado a uma dessas duas casas. Para cá, o 2 também se limita a uma dessas duas casas. E aqui? Não, aqui são 3 casas, né, limitado. Então, não vamos anotar. Beleza? Esse parzinho aqui, ele vai dizer algo a mais pra gente. Que aqui fica um quarteto, né? Mas depois a gente vê isso aqui. Bora lá, número 3. Número 3, olha um aqui para baixo, que faz com que o 3 fique limitado a uma dessas duas casas. Esse 3 olha para cá, faz com que o 3 fique limitado a uma dessas duas, que olham para cá. E o 3 fica em uma dessas duas. Esse 3 aqui diz mais alguma coisa? Não, então, número 4. Só tem esse número 4. E ele não diz nada pra gente. Então, número 5. Primeiro número fixo. Número 5 ele só pode ficar nessa casa. Aqui em cima, o 5 fica limitado a uma dessas duas. Que olhando aqui para baixo, fica limitado a uma dessas duas. Aqui tá tudo certo. Aqui não limita nada. Então, só isso para o número 5. Vamos ver o número 6. Número 6, aqui ele também fica somente nessa casa aqui. Aqui para cima o 6 vai limitar uma dessas duas, que vai fazer um par com o 3. Então aqui é 3 ou 6. O 6 aqui ele vai se limitar a uma dessas duas casas. Aqui embaixo o 6 vai se limitar a uma dessas duas casas. O que forma uma asa X, né? Um retângulo aqui com esse 6, ou seja, o 6 não vai poder ser nessa casinha aqui. A gente também pode ver isso analisando por essa coluna. O 6 não pode mais ficar nessa casa, ele também não pode ficar nessa casa, nem nessa aqui. O que faz com que o 6 nessa coluna só possa ficar nessa casa. Então, beleza, descobrimos mais o número 6, só faltam esses dois aqui. Número 7. Número 7 é que ele se limita a duas casas apenas. Aqui ele se limita a essas duas casas daqui de baixo também, o que limita essas duas casas daqui de cima. Beleza? Só isso para o número 7. Número 8. O número 8 limita essas 3 casas aqui nesse bloco. Aqui em cima não vai limitar nada. Pera aí. Sim, né? Ó, aqui é 3 e 6, né? Então, nessa linha, só faltam esses 3 números. Sendo que aqui não pode ser o 8, então o 8 fica em uma dessas duas. Beleza. Aqui não vai dizer nada, que eu já vi, né? Então tá tudo certo. Inclusive, bora ver logo quais são os números que estão faltando aqui. Aqui já tem um par de 3 ou 6. Aqui os números que faltam é o 4, o 8 e o 6. Não, 6 já tem, 7. Beleza, 4, 8 ou 7. Então aqui tem 4, 8 e 7. Aqui, então, o número que está faltando é o 5 e o 9. O 9 não pode ser aqui, então o 9 vai ter que ser aqui, o 5 vai ter que ser aqui em cima. Acho que eu veria isso agora, né? Olhando o 9, realmente, se eu só continuasse a análise no 9, eu também ia enxergar que tinha um 9 bem aqui. O 9 olha aqui para baixo, ele fica limitado a essas duas. Esse 9 olha para cá, mas não vai limitar nada. Esse 9 aqui também não limita mais nada. E só tem isso para o 9 mesmo, né? Esse 5 que eu coloquei vai limitar o 5 para uma dessas duas, que vai formar um par de 3 e 5. Então, pode tirar o 7 daqui. O 7 vai ter que ficar nessa casa. E o outro número que está faltando aqui é o 8. Aqui é um parzinho de 3, 3, 5. Beleza. Esse 7 que eu coloquei vai limitar o 7 a uma dessas 3 casas. Esse 8 sai daqui. O 8 que eu coloquei diz mais o quê? Diz que o 8 fica a uma dessas duas aqui. Beleza. Opa, apertei o Enter sem querer.
E é só isso, né, que a gente tem para o 8, beleza. Aqui já está quase tudo pronto, né? Vamos ver aqui que faltam só 2 números, faltam 3 números, na verdade, é o 1, o 2 e o número 4. Aqui não pode ser nenhum nem o 2, então aqui vai ter que ser o 4, aqui vai ser 1 ou 2. Aqui também faltam 4 números, é o 1, o 2, além do número 8, 7. Então é 1, 2, 8 ou 7. Aqui não pode ser o 8. Aqui não pode ser o 8, então é 1, 2 ou 7. Aqui não pode ser nenhum nem o 2, então é o 7 ou 8. E aqui pode ser qualquer um deles, né? Então não vou colocar nada aqui. Beleza, né? Quase completamos aqui em cima. Esse 4 que eu coloquei diz mais alguma coisa? Aqui não, mas eu vi que aqui só faltam 3 números também, né? O 7 e o 8, além do número 3. Aqui não pode ser o 7, então aqui é o 3 e o 8. Aqui não pode ser o 8, então é o 3 e 7. Ok? Nessa linha aqui também está faltando 4 números, que são o 1, o 4, o 7 e o 8. 1, 4, 7 e 8. Aqui não pode ser o 7, então é o 1, 4 ou 8. Aqui também não pode ser o 1, nem o 8, nem o 7, então aqui só pode ser o 4. Tiro o 4 daqui. Então aqui está faltando ainda o 1, 7 ou 8. Aqui não pode ser o 8, então aqui é só 1 ou 7. E aqui é 1, 7, 8. Opa! 1, 7, 8. Beleza. Esse 4 que eu coloquei, de novo, ele vai dizer alguma coisa? Aqui embaixo, o 4 fica limitado a uma dessas 3. Beleza? Agora bora continuar aqui, né? Aqui faltam 5 números. Aqui faltam 4 números, né, nesse bloco. Então, bora analisar por aqui. Por aqui, os números que estão faltando é o 1, 2, 3, é o 4, o 7, o 8 e o 9. 4, 7, 8, 9. E nesses dois não pode ser o 7. Então, aqui é 4, 8 ou 9. Aqui não pode ser o 9. Aqui não pode ser o 8. Então, aqui é o 4, 7, 9. E aqui pode ser qualquer um dos 4 números, né? Então a gente não vai anotar nada. Nesse bloco aqui não tem nenhuma informação, né? São 5 números, são 6 números que podem caber aqui. E aqui nessa linha também não tem nada, beleza. Nessa linha aqui não tem nada, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Nesses blocos aqui também não tem nada, né? Então, falta ver por coluna ainda, né? Coluna aqui não, aqui tem 4 números para caber, é o 1, 2, 3 e o 8, aqui não pode ser o 1, então aqui é 2, 3 ou 8, aqui não pode ser o 8, então é 1, 2 ou 3, aqui não pode ser o 2, então é 1, 3, 8, peraí, não pode ser o 8 também, né, tá aqui do lado, então só é 1 ou 3, aqui não pode ser o 1, então é o 2, 3 ou 8, beleza? Mas não formou nenhuma dupla aqui. Aqui também faltam 4 números, então vamos ver quais são. 2, 3, 5, além do número 9. Aqui não pode ser o 2, então é o 3, 5, 9. Aqui pode ser qualquer um dos 4 números. E aqui não pode ser o 5, então é 2, 3 ou 9. Beleza, mas não formou nenhuma dupla, né? A gente está procurando formar algum par, algum trio. Vamos olhar aqui, né? Nesse bloco, tem mais algum 4? Aqui também tem 4, né? 4, 7, 5, 9. 4, 7, 5, 9. Mas não, aqui pode ser tanto 4, quanto 5, quanto 7, quanto 9. Então, não limita nada aqui. E aqui, 4, 7, 8 e o 3. Aqui não pode ser 8. Então, é 3, 4 e 7. Beleza. Não fez nada ainda, né? Eu percebo que... Não, aqui já foi. 4, 7, 8. 1, 2, 3... 5, 7. Aqui, eu tinha analisado isso aqui na agora, né? 2, 3, 5, 9. Tá certo. Eu acho que eu não tô vendo mais nada, né? Nenhum número que esteja, nenhuma linha, coluna ou bloco que estejam faltando até 4 números. Agora só passa. Então vamos ter que fazer uma análise com 5 números. É o jeito. Vamos ver uma aí que faltam 5 números. Esse aqui faltam 6 números. Aqui nesse bloco faltam 5 números. Bora ver esse bloco aqui. Esse bloco aqui, né? Aqui não pode ser nenhum, nem o 2. Pode ser o número 3. Não, pode ser o número 4 também. Não pode ser o 5, mas pode ser o 6. Não pode ser o 6. Pode ser o 7, o 8
e o 9 também não pode. Então é 3, 4, 7. E justamente aqui, ó, eu encontrei 3, 4, 7, 3, 4, 7, 3, 7. Isso aqui forma um trio. Então aqui não pode ser nem um 3, nem um 4, nem um 7. Então aqui não pode ser nem um 4, nem um 7. Opa, nem um 4, nem um 7. Aqui não pode ser o 3. Beleza, o trio que vai formar aqui é o 1, 2 e 9. Então aqui é 1, 2, 9, não pode ser o 2. E aqui é 1, 2, 9. Beleza. Sendo que aqui não pode ser o número 1, né? Porque o número 1 já está limitado a ficar só nessas duas casas. Tem esse 1 apontando para cá. Aqui não pode ser o número 1, então aqui tem que ser o número 9. Beleza. Então tiro o 9 daqui. Opa, tiro o 9 daqui. Tiro o 9 daqui de baixo também. E esse 9 mais é alguma coisa? Sim, né? Ele limita aqui, ó. O 9 tem que ficar nessa casa. Como é uma casa onde tem um 2 apontando, então o 2 agora só pode ficar nessa casa. Beleza. Tira o 9 daqui. 1 aqui vai ter que ser o 1. Aqui vai ter que ser o 3. Aqui vai ter que ser o 5. Aqui vai ter que ser o 8. Beleza. Tamo indo, tamo indo. Aqui é um parzinho de 4 e 7. Ou seja, aqui só pode ser um número. Que no caso vai ser o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, né? Não, 6 já tem. 1, 2... Ah, 2. Beleza. Esse 2 corta o 2 daqui, então o 2 vai ter que ficar nessa casa. O 5 também foi cortado, então o 5 fica nessa casa. O 1 também, ele só pode ficar agora nessa casinha aqui. Tira esse 5. E tira esse 2 daqui. 3, 4, 7. Aqui é um parzinho de 4 e 7, 1 e 2. Então aqui só pode ser um número, né? Qual é o número que está faltando? É o 9. Então aqui 3, 4 ou 7. Não pode ser o 3, é só 4 e 7. 4 e 7 e 4 e 7 formam um par. Então o 3 vai ter que ser aqui. Tiro o 3 desse canto. Aqui é o 4 e 7. 3, 7, 4, 7, tudo certo. Tiro o 9 daqui. O 9 vai ter que ser aqui. Então aqui vai ter que ser o 6. Aqui só vai ser um parzinho de 4 e 7. Faltando. Ô, coisa. 4 e 7. Tá, o 3 fica uma dessas duas, né? Tudo certo. Agora aqui vai ter que ser o 5. Aqui vai ter que ser o 3 e aqui vai ter que ser o 6. O 3 tira daqui de baixo, que faz com que o 3 só pode ficar nessa casa aqui. Então aqui é o 8, aqui é o 7. Aqui vai ser o 4, aqui vai ser o 9, aqui vai ser o 7, aqui vai ser o 7. E aí abrir a porteira aqui embaixo. Opa, pera aí, coloquei o número errado. 4 é 4, né? 4 aqui, 4 aqui. Tá. Aqui é o 7, aqui é o 4, aqui é o 7. Beleza? Esses pares de 4 e 7 aqui já foram tudo. Então, tá faltando o que agora? Vamos ver, tô colocando aqui. Bora ver onde que vai parar. Opa. 2, 8. Aqui faltam 4 e o 3. O 4 não pode ser aqui, o 4 é aqui, o 3 é aqui. Aqui é o 8 que tá faltando, aqui é 1, 2, 3. Beleza, terminamos em 12 minutos e 47 segundos. Foi interessante fazer isso aqui porque já formou alguns parezinhos, né? Desde o começo do jogo. Então, ele ajudou bastante, né? A dar andamento. Aí, depois que não encontrou mais quadra, né? Eu tive a sorte de encontrar rapidamente esse trio aqui de 3, 4 e 7. Que eu estava analisando esse bloco aqui. Aí, achando esse trio, achou mais esse outro trio, e aí o Sudoku foi só andando naturalmente. Essa foi a forma como eu resolvi. E como foi que você resolveu, me conta aí nos comentários. E se inscreva para continuar acompanhando o Sudoku aqui nesse canal. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau!